E tirando aqui alguma parte das formalidades iniciais, penso que vamos dispensar disso, até porque já vamos no terceiro webinar seguido. Como recordo, começámos com um webinar em que abordámos a temática da lei do maior acompanhado, fundamentalmente porque sentimos que ela precisa de melhoria e precisa que as nossas organizações façam essa reflexão para apresentar a quem direito, e a quem direito é obviamente ao legislador, as ações de melhoria que pretendemos que sejam consideradas, independentemente, e penso que ontem a Paula Campos Pinto sublinhou isso, independentemente de nós, FENACERS, em conjunto com o ISC e estarmos a desenvolver e termos submetido um projeto a FCT e que irá permitir um aprofundamento e uma abordagem mais técnica, mais, eu diria, com outro conhecimento ou com outra capacidade de produzir conhecimento e que irá suportar naturalmente as nossas posições no futuro, naquilo que deve ser as alterações da lei do maior acompanhado. Isso não dispensou também um trabalho que fizemos com a Plena Inclusion, no sentido de perceber, até porque a lei em Espanha é recente, é de setembro deste ano, e há aqui questões de direito comparado que eles fizeram para construir a lei, já com as melhorias, e naturalmente nós também vamos ter que fazer esse trabalho para também, agora a partir das melhorias que eles já fizeram à lei, nós podemos também melhorar a nossa, corrigindo constrangimentos que têm surgido, nomeadamente alguns que têm a ver com o papel do acompanhante e fundamentalmente com a cultura de interdição que permanece naquilo que são as sentenças, quer dizer, as decisões do Tribunal relativamente a esta lei, em vez de definir os apoios, continua a ter muitas das vezes políticas de interdição. Esse foi o primeiro tema. O segundo tema que nós abordámos e que ontem tivemos, quem participou ontem percebeu, não é da complexidade, só é complexo se nós quisermos, mas da necessidade de aprofundarmos com muito detalhe as questões que têm a ver com a desinstitucionalização e com o combate a uma cultura institucionalizante, e percebeu-se que nós temos que assumir, pelo menos fiquei com essa sensação e foi isso que também tentámos partilhar, temos nós que assumir esta discussão no sentido de sermos nós a definir aquilo que queremos, em que condições é que queremos, e não sermos impostos outro tipo de agendas, porque há diversidade, ou melhor, todo esse debate tem servido única e exclusivamente para confrontar as organizações, para um ataque às organizações, quando elas cumprem um papel que eu acho que é fundamental, um papel de apoio às pessoas, da prestação de serviço, da disponibilização dos apoios e naturalmente da defesa dos direitos das pessoas e das famílias. Por isso, nós teremos que ser nós a refletir e a saber e a definirmos o quadro e o enquadramento daquilo que deve ser este processo de combate à institucionalização, assumindo nós desde logo que somos contra toda e qualquer cultura de institucionalização, quando ela é entendida como retirar direitos às pessoas e às famílias, e por isso acho que devemos ser nós a ter este papel. E depois colocámos também como estratégico um terceiro tema, que é este que vamos abordar hoje, que tem a ver com a acessibilidade cognitiva, uma matéria que queremos que em 2022 seja uma matéria em que a FENACERS e as nossas organizações se assumam como espaços, diria, laboratórios de boas práticas, do ponto de vista daquilo que são a construção de ferramentas e instrumentos para que a acessibilidade cognitiva seja ou resposta àquilo que são principalmente as pessoas com maior dificuldade ou com em que a sua acessibilidade cognitiva está mais comprometida, mas que possamos ser um laboratório de boas práticas. Obviamente ele só pode acontecer se nós, por um lado, aprofundarmos conhecimento, se aprofundarmos os passos de capacitação, se fizermos, obviamente, tivermos esta cultura de benchmarking, do ponto de vista da transferência de boas práticas e daquilo que é o conhecimento que já está desenvolvido, e parece-nos que isso é um
também uma área estratégica importante para a Federação. E por isso convidámos, obviamente, a Célia de Sousa, que não podia deixar de ser, até pelo trabalho que desenvolve no Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que está sediado na Escola Superior de Educação de Leiria, no Instituto Técnico de Leiria, para além de ser uma pessoa que não sei se a Célia me vai permitir isto, mas é pioneira, mas tem sido uma ativista daquilo que deve ser o desenvolvimento de ferramentas que permitam uma acessibilidade universal por parte das pessoas, e por isso é para nós, Célia, um prazer ter-te connosco. A Célia é doutorada em Ciências de Educação com especialidade em Comunicação. Eu trato a Célia assim porque a Célia é uma pessoa amiga de longa data e é uma amiga das nossas organizações e está sempre disponível para nós, e por isso já acordei com a professora Célia que ela e hoje chamar-se Célia. É só uma brincadeira, mas penso que estou à vontade com a Célia. É como eu me chamo, é Célia, é assim que eu gosto de me chamar. Muito bem, muito bem. Pronto, vamos ter também a Aida Fernandes. A Aida é da Plena Inclusion. Como vocês sabem, já ontem tivemos o Henrique Galvão connosco, porque a Confecub tinha, a FENACERSI tinha um protocolo, nós chamamos um convênio entre estas duas grandes organizações, convênio esse que depois de ser assinado e de ser desenhado e trabalhado, não teve, nos últimos tempos não teve muitas oportunidades de se materializar em coisas práticas. Reativámos o convênio, há interesse de ambas as partes e estamos a tentar e a materializar agora. Ontem tivemos o Henrique Galvão connosco, hoje temos a Aida Fernandes e obviamente agradecemos, muitas graças pela tua presença e pela tua disponibilidade. A Aida é uma especialista nesta área, com mais de 10 anos de experiência e com conhecimento profundo, e naturalmente, quando eu falava há pouco do benchmarking, há que aproveitar aquilo que está a ser bem feito, quer pelo CRID, da Escola Superior de Educação de Leiria, quer pela Plena Inclusion, que nos dá uma mostra de boas práticas e daquilo que deve ser o nosso papel, no sentido de todas as pessoas que têm a sua acessibilidade cognitiva, e todas as pessoas, não só as que poderem aceder à informação, compreender, desconstruí-la e poderem participar de forma ativa por força dessa capacidade de aceder à comunicação e à informação. Como eu referi, isto para nós é um domínio estratégico, e 2022 será um domínio onde daremos muita atenção, que é da alteração das nossas práticas ao nível da Federação, e que obviamente queremos que isto signifique também mobilizador e que seja um fator mobilizador para as nossas organizações. Acima de tudo porque achamos que isto deve ser uma exigência organizacional da FENACERSI e das nossas organizações filiadas, associadas e parceiros, até porque nós temos tido muito o discurso de impormos aos outros aquilo que nós não estamos a fazer nas nossas casas. Eu dou sempre este exemplo, que nós estamos sempre a dizer que a legislação tem que ser em leitura fácil, que quando vamos ao museu tem que haver informação acessível, quer dizer, estamos sempre nesta lógica dos outros, mas parece-nos que deve ser a partir de nós que devemos desenvolver esta cultura de acessibilidade à informação e à comunicação, para depois, obviamente, sermos um fator mobilizador de outras vontades e de outros interesses. Por isso, mais do que impor aos outros, temos que começar nas nossas casas, e parece-nos que este é um compromisso coletivo que devemos assumir, acima de tudo porque eu falava numa exigência, porque ela é uma exigência porque depois também se configura numa oportunidade de afirmação das organizações, da sua qualidade, da sua competência, da sua expertise. E as organizações também têm que saber encontrar os seus espaços onde se podem diferenciar das demais, porque senão parece que isto é tudo aqui uma visão muito cristalizada das respostas às pessoas e cristalizada do ponto de vista das respostas sociais. E perdemos uma capacidade que é a capacidade de estarmos incomodados, né? Este incómodo que nós temos sempre de querer fazer mais e melhor, e por isso este domínio é também uma oportunidade de afirmação.
E ela tem, só para terminar, tem também uma questão que para mim é muito importante, ou para nós é muito importante, que é ser geradora de inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades não só para cumprirmos a nossa missão, e cumprimos diria, o cumprimento desta relação com a inclusão e com o cumprimento da nossa missão na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mas, acima de tudo, ela cria novas possibilidades quando falamos de novos papéis e novas competências. Reparem, nós hoje estamos conscientes que precisamos de mediadores de comunicação. Esses mediadores de comunicação que nós estamos perfeitamente conscientes e que muitas das vezes olhamos, por exemplo, uma pessoa surda, é natural que a gente perceba que tem que ter um mediador de comunicação, porque tem um tradutor em língua gestual portuguesa e que está ali como mediador de comunicação. Às vezes, no que toca à acessibilidade cognitiva ou à deficiência intelectual, neste caso à deficiência intelectual e do desenvolvimento, às vezes falta-nos esta compreensão. Precisamos também de mediadores do ponto de vista da tradução em leitura fácil. E depois aí temos muitas ferramentas, a leitura fácil, os pictogramas e outras ferramentas que podemos colocar ao nosso dispor, ao dispor das pessoas que precisam, mas assumirmos peço desculpa, tenho de desligar. Maria, pedia que desligasse o microfone, sim, já está. Mas aqui cria-se as possibilidades de termos a definição de novos papéis, novas competências, mais capacitação, mais formação e obviamente, habilitarmos e temos mais uma área de habilitação, que é esta questão dos mediadores de comunicação. E, por outro lado, quando falamos de inclusão, também estamos a criar aqui um novo papel, que é, porque aqui contribuímos muito para a valorização da pessoa com deficiência, porque não há mediadores de comunicação, não há tradutores, por exemplo, de leitura fácil, se não tivermos, por exemplo, os validadores dessa comunicação. O que é que significa? Estamos a dar uma competência às pessoas que nós servimos e que apoiamos, para que eles assumam em pé de igualdade esta questão de validar a informação que está a ser trabalhada. Por um lado temos os mediadores de comunicação, temos os tradutores de leitura, em leitura fácil, e por outro lado temos as pessoas, que são as pessoas que apoiamos, mas que nos vão validar a informação que está a ser produzida. O que significa que estamos aqui a dar um papel ativo às pessoas na construção das suas próprias ferramentas e nas suas próprias soluções. Não sei se isto faz sentido, mas é este eu diria, o tópico do nosso debate, eu diria, e obviamente dando liberdade à Célia e à Aida para fazerem a abordagem que entendem, mas é para explicar aos colegas a razão pela qual nós colocamos isto como uma área estratégica, um domínio estratégico de reflexão e queremos que seja traduzido em 2022 em questões muito práticas. Porquê? Porque em 2023, em conjunto com a Escola Superior de Educação de Leiria, a Célia poderá depois abordar um pouco isso, temos neste momento um acordo estabelecido, um protocolo estabelecido para a realização de um grande congresso científico, não só à escala europeia, mas à escala mundial, e que em 2023 vamos ter cá os melhores especialistas. É uma iniciativa da Escola Superior de Educação de Leiria em conjunto com a FENACERCI, e penso que é uma parceria feliz. E Célia, só para teres uma ideia, hoje de manhã tivemos com as APAIs, que são as organizações de pais brasileiras, e estivemos também a estabelecer o protocolo com eles, e naturalmente eles ficaram muito entusiasmados em participar neste congresso científico, que esperamos que seja um marco para a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial daquilo que deve ser esta cultura de construir ferramentas da acessibilidade universal e que nos parece que são essenciais. Por isso, penso que falei mais ou menos daquilo e enquadrei tudo aquilo que era necessário enquadrar, e obviamente agora dou a palavra à quem, Carla, que eu esqueci-me de ver o programa. Muito bem, eu ia só sugerir, a Aida tem alguns constrangimentos, porque como sabem temos um delay de timing com Espanha. Se pudéssemos começar com a Aida, se a doutora Célia não se importasse. Sim, não há problema, podemos começar com a Aida, não há problema, não há Muito problema. Bem, pronto. Então, Aida.
Empiezo yo. Ah, sí. Perdonad, es que tenía el micro apagado. Nada, bueno, muchísimas gracias a Joaquín. No te digo el apellido porque no sé cómo se pronuncia. Bueno, Joaquín y a Carla. No necesitas, sos Joaquín. Carla de Cerchi, por invitar a Plena Inclusión y a Plena Inclusión Asturias, en mi caso, a estar con vosotras en este espacio, que por lo que he podido entender, voy a intentar hablar despacio para que me entendáis lo mejor que podáis, y si no, bueno, Carla seguro que nos echa una mano a todas y a todos. Y voy a compartir bueno, antes de nada decir, bueno, eso, gracias, decir que es un placer poder seguir creando vínculos entre países vecinos, hermanos, como es España y Portugal, en la mejora de la vida de todas las personas en aspectos tan importantes como señalaba Joaquín, como es la comprensión de la información, de la cultura, de todo lo que te rodea por parte de todas las personas. Es un trabajo que desde Plena Inclusión llevamos haciendo muchos años. Hemos puesto especial esfuerzo durante estos últimos 5 años, vamos a decir, y especialmente durante la pandemia de la COVID, cuando hemos, creo que si no me equivoco, han sido más de 100 documentos en lectura fácil sobre la COVID que hemos editado y que hemos hecho accesibles a todas las personas que han querido o han necesitado disponer de ellos para que pudiesen tener toda la información que iba saliendo en unos tiempos tan inciertos de manera accesible, ¿vale? Entonces, bueno, para nosotras es un honor y un placer estar aquí, y nada, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Que es una pequeña presentación. ¿Qué puedes? Sí, ¿ahora Sí. lo veis? Vale, sí, muy bien, gracias. Espera un segundín, a ver. Vale, bien. Bueno, Plena Inclusión, soy Aida Álvarez, trabajo en Plena Inclusión Asturias, que es una organización que pertenece a Plena Inclusión, que es un poco, por lo que tengo entendido, una organización homóloga a Cerchi, perdonad, es que me cuesta muchísimo pronunciar el nombre, pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Trabajamos y defendemos los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Yo trabajo concretamente aquí, en Asturias. Hay una Plena Inclusión en todas las comunidades autónomas. Aquí he señalado Plena Inclusión Aragón, Plena Inclusión Andalucía, pero bueno, en definitiva, estamos en todos los territorios de España, bajo, digamos, lo que es el paraguas de la Confederación Plena Inclusión España, ¿vale? Todas y todos tenemos el mismo objetivo, que es, bueno, que cada persona con discapacidad intelectual resida donde resida, esté en cualquier parte del país en la que se encuentre, pueda alcanzar la plena inclusión en su comunidad. Concretamente, en este caso, estamos trabajando el área de la accesibilidad cognitiva para que todas las personas que están todas las personas que viven en este país puedan acceder a la información, a la cultura, etcétera, en igualdad de condiciones que el resto, independientemente de sus capacidades cognitivas. Como creo que había señalado antes el compañero, la lectura fácil, la accesibilidad cognitiva en general, aunque si bien nosotros trabajamos para un colectivo específico, como es el de las personas con discapacidad intelectual, es una herramienta, la accesibilidad cognitiva es una herramienta importantísima porque beneficia a un número de personas enorme. Estamos hablando de personas mayores. España es un país muy envejecido, con unos niveles de población que consideramos mayor, que una tercera edad, que decimos aquí, enorme, y a las cuales la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva en general les beneficia enormemente. Estamos hablando también de personas que tengan un trastorno del espectro autista,
que tengan otros trastornos del desarrollo, como puede ser la dislexia, que no tengan una educación, un nivel educativo, por las razones que sea, porque vienen de entornos más en mayor riesgo de exclusión y no han podido acceder a una educación de calidad, una educación buena, y les cuesta más que a otras personas de su edad, por ejemplo, leer o escribir. Estamos hablando de personas migrantes que no entienden bien el idioma y que este tipo de la accesibilidad para las cuales la accesibilidad cognitiva es una herramienta importantísima para que puedan desarrollar un proyecto de vida en condiciones y bueno, ¿no? Eso es todo lo que queremos hacer, conseguir a través de este proyecto de accesibilidad cognitiva en España, que intentamos hacer desde Plena Inclusión y desde Plena Inclusión Asturias, así como del resto de federaciones que están en todo el estado. Lo que yo os voy a contar aquí hoy es un proyecto que fue muy innovador en todo, lo empezamos en 2016, fue muy innovador tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque fue la primera vez que se hizo, y es adaptar a lectura fácil las sentencias de modificación de la capacidad jurídica de las personas. Es lo que antes, antiguamente, porque ahora ha cambiado la ley, entonces ya no existen ese tipo de sentencias, lo que antes se conocían como incapacitaciones judiciales, ¿no? Que era, bueno, pues cuando un juez decidía qué aspectos se podía incapacitar totalmente a la persona o qué aspectos de la vida de una persona pasaban a ser decisión de otras, ¿no? Esas sentencias, como comprenderéis, afectaban a la vida de esa persona, pero de una manera tremenda, enorme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una discapacidad intelectual o cuando tú tienes una dificultad de comprensión, la que sea, el lenguaje jurídico es extremadamente complicado, con lo cual recibes esa sentencia y no entienden nada, no lo entiende nadie, vamos, o sea, yo misma o cualquiera, la mayor parte de los que estamos aquí posiblemente leamos una sentencia o un documento jurídico y no entendamos nada, porque bueno, es un lenguaje muy denso, muy complicado, muy cerrado y bueno, pues en fin, no está abierto a la comunidad, ¿vale? Entonces se nos ocurrió plantear aquí en Asturias ese proyecto al Tribunal Superior de Justicia, que sería el órgano que hay en Asturias, el mayor órgano, el órgano máximo de justicia en Asturias, presentar un proyecto en el cual, junto a la sentencia original del juzgado, nosotros hacemos una adaptación a lectura fácil de lo que dice esa sentencia, ¿vale? Es una adaptación personalizada porque recibimos la sentencia de cada persona y luego la persona en cuestión pues recibe un documento en el que le explican en lectura fácil qué va a pasar con su vida a partir de ese momento, ¿vale? Eso tuvo muchísimo éxito, fue la primera vez que se había hecho en España y en Europa algo similar. Gracias a este trabajo que empezamos en Asturias, se ha podido llevar a cabo en el resto de comunidades autónomas de España y se ha firmado Plena Inclusión España, firmó con el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo jurídico a nivel estatal, un convenio para que toda la información de este tipo esté adaptada a lectura fácil en todos los juzgados de España, ¿vale? Os voy a poner ahora un vídeo, está en inglés, aquí ya como locura de idiomas, vamos a poner en inglés un vídeo que hicimos hace unos años que resumía un poco el proyecto, es muy cortito, es 1 minuto y medio, a ver si lo escucháis bien. ¿Escucháis bien? ¿Escucháis? No, ¿eh? Nada. Nada. Pues Cuando, nada. cuando vas a compartir la pantalla, tienes ¿Sí? que Vale. compartir el son de computador. Vale. Espera un segundo. Ay, no me sales. No me sale. Compartir sonido, vale, sí, perdona. Gracias. Vale. A ver ahora. Court verdicts in easy ¿Ahora? language.
Many people with intellectual disabilities or understanding difficulties receive court verdicts of modification of their legal capacity, but they do not understand the document. And that's why we had an idea. We reached an agreement with the family courts. And now, the original verdict is sent together with another document in easy language. This document is the court verdict adapted into easy language. This project has been pioneering and has been very successful. Because it's the first time in Spain and in Europe. That together with the original court verdict of modification of the legal capacity, a document with the court verdict in easy language is sent to the person. Thanks to this document, the person who receives the court verdict understands what will happen to his life from that moment forward. Court verdict. Vale. Me escucháis ahora, ¿no? Carla, yo te estoy viendo a ti desde... Vale, sí, genial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos con este proyecto? Lo primero de todo, tener claro que la accesibilidad cognitiva es fundamental porque es la puerta de entrada para la participación y para la inclusión social. Y con este ánimo nos reunimos con los magistrados, con los jueces de aquí de Asturias para plantearles esta idea, ¿no? La modificación de la capacidad jurídica es una realidad, ha sido una realidad para muchas personas. No se accede a la información de manera incomprensible y nos queremos basar para ese cambio tanto en todo lo que ha dicho Inclusion Europe durante los últimos años, como ahora a la hora de trabajar la norma UNE española aprobada en 2018 de lectura fácil, ¿vale? Digamos que son nuestros documentos de referencia a la hora de trabajar la lectura fácil en España. ¿Qué hicimos? Tuvimos la suerte de que contamos con un apoyo incondicional. Una sorpresa para nosotras fue encontrar una actitud por parte del Poder Judicial aquí en Asturias tan abierto y tan dispuesto a participar en este proyecto, porque bueno, es cierto que el ámbito jurídico es un ámbito bastante cerrado y es difícil hacer cambios y sobre todo cambios tan, bueno, que son tan llamativos, ¿no? Dejando siempre claro que lo que estábamos haciendo nosotros era un documento informativo y que no tenía validez legal, porque para eso ya tendría que haber otro tipo de procedimientos. Encontramos una respuesta completamente positiva por parte de todas las personas involucradas y eso para nosotras ha sido una suerte y creo que ha sido en gran medida digamos un apoyo, un impulso gracias al cual no habríamos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Empezamos a hablar con ellos y empezó un proyecto piloto en Oviedo, en Asturias, con los juzgados de familias de Oviedo, que ahora se está llevando a cabo en toda España. Perdón, en toda Asturias. Entonces, os voy a poner un ejemplo de la sentencia. Esto es un fallo, solamente es el fallo. Las sentencias generalmente aquí en España son una media de 10 páginas, ¿vale? Nosotras nos centramos en lo que es el fallo de la decisión del juez, que es donde se ponía lo que va a pasar con esta persona a partir de ese momento, ¿no? En qué aspectos de su vida sus capacidades van a ser modificadas, ¿vale? Al final, porque consideramos que al final que eso es lo que realmente le interesa a la persona, no tanto todo lo que viene en las sentencias. Si estáis habituados o habituadas a leer sentencias judiciales, sabéis que muchas de ellas tienen mucha filosofía jurídica, voy a decirlo de esa manera, que se repite mucho y que en realidad da información, pero no es esencial, ¿no? Nosotros lo que buscábamos era algo que fuese útil de verdad y que fuese algo viable. Obviamente, adaptar la lectura fácil
todas las sentencias de modificación de la capacidad jurídica, toda la sentencia es un trabajo súper laborioso. Entonces, que no sería, o sea, físicamente no habría, digamos, equipo humano para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces nos centramos en lo que realmente le importa a la persona, que es qué va a pasar con mi vida a partir de este momento. Es decir, dónde, en qué aspectos va a tener que apoyarme otra persona, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros recibimos, ¿vale? Y este es un ejemplo del resultado final, de lo que nosotros enviamos al juzgado, y este documento es el que se envía junto con la sentencia original a la persona, ¿vale? Entonces, obviamente podéis ver las diferencias entre uno y entre otro, y al final se dice lo mismo, dicen lo mismo exactamente. Lo que pasa que en este caso se dice de una manera más sencilla, de una manera en la que todas las personas pueden entenderlo, ¿vale? Entonces esto es lo que hacemos, pues lo estamos haciendo ahora con las sentencias de modificación de la capacidad jurídica en toda Asturias. En muchas otras comunidades autónomas se está haciendo también lo mismo. Y nuestra intención es poder ampliar este servicio a todas las sentencias en las que esté involucrada una persona con dificultades de comprensión, ya sea del ámbito penal o ya sea del ámbito civil, de otros ámbitos. Siempre que haya una persona que tenga dificultades de comprensión, que pueda acceder a esa información en lectura fácil o de manera accesible, porque eso es, con eso estamos cumpliendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos cumpliendo normativa interna que hay en España, pero que no hay una ley que la respalda, que es que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir la información jurídica de manera accesible. Y eso es algo que estamos consiguiendo a través de este proyecto. Además de esto, nosotros quisimos ya que el proyecto que el procedimiento fuese accesible desde el primer momento. Y se nos ocurrió adaptar también lo que aquí llamamos cédula de emplazamiento. Esto lo reciben, este modelo más o menos es el mismo, lo reciben todas las personas. Esto es una cita para que vayas al juzgado, ¿no? Y todas las personas que van a tener a las que han citado, por la razón que sea, a un juzgado, van a recibir este documento, ¿vale? Entonces, claro, se nos ocurrió que sería una buena idea hacer esto comprensible ya desde el comienzo. Entonces, cuando se trate de una persona con discapacidad intelectual o con unas dificultades de comprensión, que la citación, aunque esta sea la oficial, también venga en una versión en lectura fácil. Y entonces convertimos esto que veis aquí en esto, ¿no? Entonces, arriba solamente se rellenan los campos de los datos personales de la persona, pero el resto es todo lo que habéis visto anteriormente explicado. O sea, hemos añadido más información que se omitía en la cédula original, pero que era necesaria para la comprensión del documento. La hemos añadido y se ha convertido en esto, ¿no? Como veis, se están respetando las pautas de lectura fácil de Inclusion Europe en cuanto a diseño, maquetación, ortografía, etcétera, etcétera. Hemos convertido un documento visualmente muchísimo más atractivo y fácil de leer, ¿no? Entonces, con este proyecto, ¿por qué es innovador? ¿Por qué es innovador este proyecto? Bueno, por lo que os he contado, pero que, bueno, contaba que junto a la sentencia original se envía otro documento con el fallo judicial en lectura fácil sin validez legal, y hay algo muy importante, que para que esto se lleve a cabo tienen que estar de acuerdo todas las partes implicadas, es decir, la persona, ¿no?, que estaría aquí, la persona, los familiares de la persona, el representante legal de la persona y el juez, ¿vale? Todas las partes están de acuerdo en que se nos envíe esa sentencia para adaptar la lectura fácil, ¿vale? Esto también
a nosotros nos llamó mucho la atención. No sé si voy bien de tiempo, Carla. Carla, perdona, ¿voy bien? Vale. Nos llamó mucho la atención cuando empezamos a hacer este proyecto, porque pensamos que, bueno, no pensamos, no, es evidente el beneficio que tiene para la persona con dificultades de comprensión recibir esta información en lectura fácil. Pero lo que no nos imaginábamos era que iba a ser también un beneficio enorme para sus familias. Claro, en ese momento, cuando empezamos a hacerlo, hablamos con las juezas con las que estábamos trabajando y nos decían que las familias les habían dicho que era un alivio para ellas que desde el propio juzgado se diese información accesible, porque ¿qué pasa? Cuando tienen que tomar la decisión de modificar los derechos de su familiar, al final es quitarle derechos a su familiar, esa persona ya no va a poder decidir dónde quiere vivir, por ejemplo, o qué quiere gastar su dinero, ¿vale? Ahora necesita apoyos, pero antes va a ser otra persona la que decida por ella. Tomar esa decisión para las familias era muy difícil. Entonces, que desde el juzgado les llegase información accesible era algo que para ellas de alguna manera nos trasladaron, que les aliviaba un poco el sentimiento de culpa que tenían por tener que tomar esta decisión. Entonces, fue una sorpresa y bueno, una motivación para seguir trabajando para nosotras, saber que no solamente es la persona con discapacidad intelectual la que se está beneficiando de este proyecto, sino que hay otras muchas personas que también se están beneficiando de este proyecto, ¿no? Sino que los beneficiarios son muchísimos más que los directos, sino que hay más personas implicadas. Entonces, bueno, esto obviamente nos ha motivado muchísimo a la hora de seguir avanzando en el ámbito judicial. Es un ámbito, como decía al principio, en el que cuesta mucho llegar desde los propios jueces, juezas, abogados y abogadas y todo el personal del ámbito judicial, es muy difícil llegar a la ciudadanía de manera que todos que se puedan hacer entender. Y es un ámbito súper importante porque estamos hablando de que al final estamos hablando de los derechos de las personas, estamos hablando de decisiones que afectan mucho a la vida de las personas y eso tiene que ser comprensible, o sea, todas las personas tienen que entenderlo, ¿vale? Y el éxito, el impacto de este proyecto es, por supuesto, a nivel nacional e internacional, como os comentaba, tuvo muchísimo impacto, recibió el premio Zero Project de Austria en 2018, si no me equivoco, lo presentamos en Seúl en ese mismo año también en un congreso internacional y luego lo hemos llevado a diferentes puntos de la geografía española. Pero sobre todo, para nosotras el principal éxito es ofrecer información accesible a las personas con dificultades de comprensión y que van a entrar en un procedimiento judicial que afectará de manera decisiva en sus vidas, ¿vale? Por eso destacamos que estamos haciendo tres cosas, sobre todo. Respetar los derechos de cada persona, otorgar valor ético a todo el procedimiento judicial y la seguridad de entender de lo que se habla y lo que se pregunta. Y eso para nosotros es el valor indiscutible de todo el proyecto, el motor por el que trabajamos en plena inclusión y bueno, y lo que nos hace seguir un poco trabajando más en esta línea y generando y entrando en otros espacios que también son susceptibles de mejora. Ahora estamos trabajando muchísimo en el ámbito sanitario, que también es muy necesario, en el ámbito educativo y concienciando cada vez más de la importancia, de la enorme importancia de la accesibilidad cognitiva en la sociedad para todas las personas, que esto no es una cuestión de un colectivo en particular, sino que es una cuestión que afecta a todas las personas, que
todas las personas en algún momento tenemos una carencia cognitiva en algo, no entendemos el lugar donde estamos, no entendemos lo que nos están diciendo, todas las personas nos hacemos mayores y nuestras capacidades cognitivas van a verse empeoradas porque es ley de vida y eso es algo que al final hay que tener en cuenta, que es proporcionar bienestar a toda la ciudadanía. Y por otro lado, ya para terminar, este proyecto es muy importante también porque da voz y parte activa a las personas con discapacidad intelectual. Eso es algo que queremos destacar siempre. El trabajo en lectura fácil es impensable si no contamos con la persona con discapacidad intelectual. Son ellas las que dicen si un documento se entiende o no se entiende y si un espacio es comprensible o no es comprensible. Y hablamos de espacios físicos o de espacios digitales también, que es lo que estamos trabajando, ¿vale? Comentaba Joaquín que creo haber entendido que mencionaba el tema de los grupos de validación. Es lo que tiene la lectura fácil. Por un lado está la adaptación por parte de un profesional. En el caso de Asturias, yo soy una de las personas que adapta documentos a lectura fácil y luego se lo trasladamos al grupo de validación, que generalmente son 3, 4 personas con discapacidad intelectual que analizan el texto. Esas personas se han formado previamente en lectura fácil, analizan el texto y pues señalan todo lo que no entienden, hacen propuestas, etcétera, y pues lo vuelven a entregar a la persona adaptadora para así, entre un flujo de trabajo entre ambas partes, podamos llegar a que el producto final sea plenamente comprensible. Pero para eso es imprescindible que esté la persona con discapacidad intelectual. Si no, no se puede poner el sello de lectura fácil. Eso siempre lo tenemos que defender, como una máxima. Y luego también nos gusta también la lectura fácil, nos gusta defender la figura de la persona con discapacidad intelectual en el ámbito de la accesibilidad cognitiva, porque también, y pasa aquí en España, no sé cómo sucederá en Portugal, supongo que parecido, porque básicamente en todos los países al final pasa un poco lo mismo, que las personas con discapacidad intelectual, en este caso, siempre se han visto como personas receptoras de servicios, a las que se les dan subvenciones, a las que se le dan ayuda, que reciben porque necesitan, ¿no? En este caso estamos hablando de la persona con discapacidad intelectual como parte activa de un beneficio para otros. Entonces es un cambio completo de paradigma, es decir, de la imagen de la persona con discapacidad intelectual recibiendo servicios a la imagen de la persona con discapacidad haciendo cosas para que otras personas se puedan beneficiar de ello, ¿no? Una parte, o sea, darles ese papel activo que tienen como ciudadanos y como ciudadanas. Eso es algo que también nos gusta mucho destacar. Y por mi parte nada más, ha sido un verdadero placer. Si tenéis preguntas, yo voy a estar aquí conectada para lo que queráis saber. Espero que me hayáis entendido. He intentado hablar despacio y clarito, pero es un poco difícil. Pero como digo, así es un verdadero placer estar con vosotras y vosotros. Obrigada. Obrigada, Aida. Espera, dejo de compartir pantalla. Sim. Sí. Obrigada, Aida. Foi um prazer ouvir a vossa experiência. De facto, esta aplicabilidade e a demonstração prática da importância que tem desmontarmos a informação é extremamente importante, ensina-nos a caminhar, ensina-nos a ser organizações verdadeiramente inclusivas. Perceber também quais foram os mecanismos que desenvolveram para fazer este caminho foi extremamente elucidativo. Ter um grupo de validação e ver as pessoas com deficiência intelectual como validadores e participantes, não só para eles, mas como para terceiros, foi extremamente importante. Certamente que as nossas associadas ficaram com um conhecimento mais aprofundado e viram na prática a importância que tem desmontar a informação, porque, tal como disse, nós também temos algumas dificuldades em compreender aquelas cartas do banco e aquelas cartas do tribunal, e se elas viessem escritas de outra maneira, a linguagem e a compreensão seria mais acessível. Portanto, foi um prazer ouvi-la, aprendemos muito.
Vamos dar agora a palavra à professora Célia, que também tem uma experiência extremamente interessante e que quer partilhar connosco, e depois no fim, como sabem, vamos ter o bate-papo aberto. Se quiserem colocar perguntas direcionadas, muito bem, se quiserem colocar comentários, muito bem, assim o faremos, mas desde então dou a palavra então à professora Célia, e obrigada, Aida, foi um prazer. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Foi um prazer ouvir a Aida e recordar o espanhol, porque eu estudei em Espanha e é sempre muito bom voltar a ouvir alguém a falar em espanhol. Antes de mais, eu quero agradecer o convite à FENACERSI por poder estar aqui a partilhar convosco o trabalho que temos vindo a desenvolver no Politécnico, e foi muito bom falar depois da Aida, porque isso vai de facto permitir que eu não repita um conjunto de coisas, porque ela já me ajudou em algumas coisas que referiu na sua apresentação. Na verdade, o que vos vou aqui hoje apresentar são um conjunto de projetos que nós temos vindo a desenvolver no Instituto Politécnico de Leiria, num centro de recursos para Perdemos a doutora Célia? Conseguem ouvir? Mas eu gostei particularmente quando o Joaquim me apresentou como ativista. Na verdade, o trabalho que vos vou aqui apresentar hoje e os projetos que vou aqui apresentar hoje são de facto um esforço imenso nosso, é um trabalho que resulta de cerca de 15 anos, portanto, que foi evoluindo, que foi sendo testado, e gostei muito de ouvir a Aida dizer do seu grupo de validação. Eu vou trago uma apresentação para partilhar convosco essencialmente mais de imagens do que propriamente de teoria, porque eu acho que isso depois podemos fazer no bate-papo, mas dizer-vos só que, de facto, nós temos um grupo de validação e nós, na nossa instituição, temos um centro que recebe pessoas com diferentes tipos de deficiência. É a parte social do Politécnico, da nossa instituição à sociedade. E isso é para nós, de facto, uma mais-valia. Aida, estou a tentar falar devagar. Eu falo muito depressa, Aida, vou tentar falar devagar. É a mais-valia porque isso me permite ter um conjunto de pessoas, de validadores nas diferentes áreas. Nós, o que vos vou aqui apresentar não é só a escrita fácil. Nós, de facto, trabalhamos a escrita fácil, depois colocamos-lhe a linguagem pictográfica, mas, para além disso, nós também trabalhamos a acessibilidade para as pessoas cegas através do braille e do áudio, e também trabalhamos para as pessoas surdas a língua gestual portuguesa. Basicamente, o que nós pretendemos é o conjunto de projetos que vos vou aqui apresentar. O que pretendemos é desenvolver, que quando estamos a desenvolver um produto de comunicação, que ele próprio seja um produto que vai mudar as mentalidades da nossa sociedade, ou seja, que seja um produto que sirva para trabalhar também as acessibilidades comunicacionais e atitudinais da nossa sociedade. É um pouco isso. Dizer-vos também que todos estes projetos, evidentemente, por estar numa instituição de ensino superior, resultam depois em artigos científicos, e outro dia falava com a Sandra e ela dizia-me assim, mas escreve-se pouco sobre isto em Portugal, talvez porque nós tínhamos poucas pessoas a investigar sobre esta área em Portugal e ela ainda seja tão desconhecida, mas depois, na verdade, eu vou também partilhar convosco um conjunto de artigos científicos que vêm destes projetos nos quais nós participamos. E, portanto, vou compartilhar. Carla, eu falo muito, portanto, se eu me alongar, por favor, mande-me calar, porque eu depois começo a me entusiasmar quando estou a falar de tudo isto, e depois posso me entusiasmar. Estou a compartilhar convosco, penso que já devem estar a ver, penso eu. Com certeza, eu vou ser a guardiã do tempo. Ok. Está bem? Um quarto de hora, 20 minutos a partir de agora, pode ser? Ok, pode ser. Ok, muito bem.
ultrapassar um bocadinho todas aquelas partes que tenho aqui mais teóricas e, no fundo, o que eu quero aqui partilhar convosco, o que nós estamos a fazer é desafiar caminhos. E começamos por desafiar esses caminhos na nossa região, na nossa cidade de Leiria. Chamar a atenção das pessoas, da sociedade de um modo geral, porque, tal como se disse no início, isto não é um problema, isto é algo que tem que ser de todos nós, da sociedade. E a sociedade somos todos nós. Não são só as instituições, não é só o Estado, somos nós todos que temos que fazer este esforço nos nossos espaços para podermos, de facto, ter uma comunicação que consiga chegar a todos. Então, o que nós fizemos, é dizer-vos que todos os projetos que vos vou aqui apresentar, eles todos partiram de necessidades da sociedade, ou seja, a sociedade veio até nós e apresentou-nos um problema e nós tentámos arranjar uma solução. E, portanto, é um contínuo de evolução que fomos tendo ao longo destes anos, que são já muitos anos de investigação nesta área. Bem, e nós, como vos disse, a nossa lógica é pensar sempre em comunicar, é um direito de todos e, portanto, quando eu penso em comunicar, eu não vou só pensar nas pessoas com deficiência intelectual, eu vou pensar na deficiência intelectual, vou pensar em diferentes tipos de comunicação. E todos nós sabemos isto, portanto eu não vou perder muito tempo aqui, porque todos somos da área, todos sabemos que há 10% da humanidade, 5% da população está afetada a nível da comunicação. Muitas destas pessoas estávamos aqui a falar e que a Aida referiu. Eu ainda vou falar de uma outra população que também é a população das nossas instituições, que é aquela população que nem sequer sabe ler, portanto, nem sequer tem capacidade de fazer a leitura do documento em leitura fácil, portanto, ela precisa ter um conjunto de imagens ou de pictogramas e ter um mediador, de facto, de comunicação para que possa entender essa mensagem. E também não vale a pena falar-vos do artigo, porque toda a gente já sabe, no artigo 30 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, todas as pessoas têm que ter acesso. Todos aqui nós sabemos isto, não é? Todos sabemos que deveríamos ter esta preocupação. E, basicamente, só para ter aqui um pouquinho, dizer-vos que, com todos estes projetos que vos vou aqui tentar apresentar de uma forma resumida, o que nós tentamos, e o nosso objetivo principal é mudar as barreiras, mas não são as barreiras físicas. As barreiras físicas, como eu costumo dizer, são muito fáceis de mudar. Eu agarro numa picareta, parto os degraus e coloco lá uma barreira. De preferência, segundo as regras, não é? Não é uma barreira suicida que a gente possa cair. Mas as barreiras atitudinais ou as barreiras comunicacionais, essas são muito difíceis de mudar, porque essa parte de cada um de nós. E é isso que nós pretendemos com tudo que eu vos vou aqui apresentar. E começo por falar da cultura. Nós começamos por trabalhar da cultura. A cultura é um direito de todos. Sendo um direito de todos, as pessoas, quando acedem a um espaço cultural, devem ter todos os produtos de modo a poderem comunicar. Um dos nossos primeiros projetos foi o Museu da Batalha. Para vocês verem como as coisas são complexas, como as coisas têm mudado, este projeto tem uma década. Temos neste momento uma jovem doutora a trabalhar novamente para mudarmos novamente o espaço, ou seja, percebemos, ao fim de todo este tempo, e com um conjunto de pessoas e de inquéritos, ao fim de uma década, percebemos que mesmo assim o modo como tentámos comunicar há uma década atrás não está adequado. Portanto, agora vamos proceder às alterações desse espaço para que possa ser acessível. Depois pensámos e fomos a outros espaços, fomos a um espaço que todos nós vamos e que todos nós necessitamos, foram aos restaurantes. Fomos ao espaço de restauração da nossa cidade e convocámos para eles fazerem parte deste mundo das acessibilidades. Dizia há pouco a Aida que muito interessante o trabalho desenvolvido, super interessante, nós não temos não temos nada nessa área da justiça, mas dizia-me há pouco a Aida que isto facilitou em muito a vida às pessoas quando era a sentença e etc, tudo isso. E eu lembrei-me de imediato dos vários testemunhos que nós temos de pais que diziam, agora é possível, por exemplo, as pessoas com autismo, as pessoas com algum déficit intelectual poderem aceder e escolherem o seu próprio prato no seu próprio restaurante. Ou seja, escolherem aquilo que querem comer.
que é um direito de cada um de nós, e, portanto, que é uma coisa que não é possível porque também esses espaços não estão adaptados nem pensados. Ou, por exemplo, ouvir um comentário de uma pessoa cega que me dizia outro dia, eu não fazia a menor ideia que existia uma garrafa de vinho que custava 200 euros, porque eu nem sabia que havia vinhos que podiam ter esses preços, porque eu nem tinha acesso à carta de vinhos. E assim fomos desafiando os nossos espaços que se calhar eram pouco pensável que nós fôssemos desafiar restaurantes, mas pensámos nisso porque era um espaço onde todos podem ir. E hoje temos restaurantes na nossa região e no país que têm as suas próprias emendas já preparadas e acessíveis. Não têm emendas separadas, têm uma emenda que contempla todas estas formas de comunicação. Depois fomos aos espaços culturais da nossa cidade e fomos convidá-los a trabalhar em escrita fácil, em linguagem pictográfica, em língua gestual portuguesa, em áudio, em braille, em texto aumentado, todos os espaços que existiam na nossa região. E devo-vos confessar que ao princípio não fomos assim tão bem recebidos como estávamos a imaginar. As pessoas não entendiam isso e não percebiam. E quando lhes colocávamos a questão se, quando entregavam flyers ou documentos a pessoas mais idosas, se elas entendiam o que elas queriam transmitir no seu espaço cultural, no seu museu, na sua exposição, o que nos diziam é que não sabiam. Então nós fizemos esse exercício de mostrar, tal como dizia ali a Aida, com um grupo de validadores, nós levámos pessoas com estas diferentes incapacidades. Eu não gosto nada de incapacidades, gosto mais de chamar de capacidades, porque eu acho que são capacidades que as pessoas cegas ou as surdas têm de comunicar de outro modo diferente, para que elas explicassem que, na verdade, elas não tinham acesso a essa informação e que nós precisávamos de trabalhar. E então dotámos todos os espaços culturais. Depois trabalhámos com o nosso Mosteiro da Batalha, que é um ícone, e fizemos do Mosteiro da Batalha o primeiro mosteiro do mundo com uma acessibilidade plena a nível comunicacional. Estou-vos a mostrar fotografias, mas devo só dizer-vos que tudo isto que vos estou a mostrar está também tudo em formato digital nas respectivas páginas de cada espaço que vos estou a apresentar. Este é apenas um exemplo de como fizemos um guião e, por incrível que pareça, nós seguimos este projeto do Mosteiro da Batalha com o tipo de downloads, com o tipo de visitas, e este material que construímos em escrita fácil sobre a história do mosteiro e com linguagem pictográfica está a ser utilizado muito mais pelas educadoras e pelos professores e pelos migrantes do que propriamente pelas pessoas com deficiência. Tem muito mais downloads desse tipo de população porque perceberam que isso chega a todos. E aí vamos voltar àquilo que dizia a Aida, é colocar as pessoas, de facto, com incapacidade intelectual, que nós vemos como, desculpem o termo que eu vou usar, mas é se calhar a maneira mais fácil que eu acho que a nossa sociedade vê, como os últimos da pirâmide da nossa sociedade, como aqueles por quem nós decidimos tudo e que não têm voz ativa, a construírem um material, a validarem um material que vai permitir ser usado por todos. E assim fomos. Portanto, aqui está um exemplo do Museu de Leiria, em que foi pensado desde o início, pensando todo o contexto logo acessível a todos. Também as barreiras arquitetónicas são algumas imagens, mas para vocês verem, por exemplo, a entrada do museu que está adaptada a pessoas cegas, mas também tem uma planta simplificada e por cores para que as pessoas com alguma incapacidade intelectual consigam organizar-se no espaço e não fiquem perdidas. Quando chegam, têm os respectivos documentos que podem levar consigo, os diferentes espaços. Depois trabalhamos na área da igreja, com quem estamos a trabalhar neste momento a nível das Jornadas Mundiais da Juventude. Trabalhamos a nível do centenário, também trabalhando sempre nestas várias vertentes. O nosso Castelo de Portimós, os museus na nossa região, seguindo sempre a mesma lógica, tudo a nível do espaço cultural. E depois chegou um momento em que começámos a trabalhar a literatura. É de facto hoje em dia onde temos um grande know-how, o que acabou por transformar-nos na primeira editora
que faz livros multiformato, que é isto que faz livros pensando para todas as crianças, mas não em formatos diferentes. Ou seja, o livro é pensado com os diferentes atores e autores, desde o início, em escrita fácil, são livros escritos a 4 mãos, como eu costumo dizer, em que há um escritor que escreve e há depois eu que trabalho em escrita fácil, que trabalho com eles, trabalhando o texto logo de raiz, e depois que são colocados os pictogramas para ajudar a entender a mensagem. Tudo isto vem-nos mostrar que isto ajuda também crianças que não têm tipo de alguma deficiência e que isto são materiais que sensibilizam a nossa sociedade para uma sociedade que tem acesso à comunicação de um modo diferente. E aqui temos mais alguns, eu estou quase a terminar, algumas imagens dos nossos livros, que é o vídeo. Os vídeos é sempre possível aceder através do código QR. Olha, basicamente, o que nós fazemos é trabalhar sempre em texto aumentado, em braille, em português, inglês ou noutra língua que nos solicitem, colocar também imagens em relevo que permitam que as pessoas que têm alguma dificuldade em entender e ver possam ver as imagens, utilizar sempre a escrita fácil, os pictogramas, colocar códigos QR que permitem aceder às versões digitais, a nível do audiolivro, do videolivro e da língua gestual, e também tudo isto ter em versões impressas e online. Dizer-vos só que é com um imenso orgulho, porque saímos de Leiria, passámos para o mundo. Há pouco dizia-nos o Joaquim que tinha feito um protocolo com o Brasil. De facto, no Brasil nós temos imensos projetos com quem estamos a colaborar e temos imensos investigadores com quem colaboramos, e neste momento somos solicitados pelo país, especialmente a nível das CIMs, portanto das comunidades intermunicipais, para o desenvolvimento de um conjunto de produtos que estarão disponíveis nos seus espaços, nos museus, naquilo que acham pertinente, ter informação que chega a todos, mas ter uma informação que é para todos ao mesmo tempo e que não está simplesmente não está codificada apenas com a deficiência. O nosso objetivo é mesmo este tipo de comunicação, sermos ativistas na mudança de mentalidades, que eu possa de facto obrigar, quem sabe um dia obrigar, se calhar é um termo muito pesado, mas que as companhias de seguros façam a informação que eu possa entender, que os bancos façam a informação que eu possa entender, porque eu também não entendo alguma informação. Quando eu estive a trabalhar para a saúde, que me pediu para trabalhar a Carta dos Direitos da Pessoa a nível da saúde, que é a nossa carta do sistema de saúde, eu devo confessar que eu também não entendia muitas das coisas que estavam lá. Portanto, eu tive que trabalhar o texto, depois tivemos que dar uma equipa de validadores e depois, no fim, eu realmente percebi. Agora sim, eu percebo os meus direitos enquanto utente, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é esse caminho que temos feito. Claro que, tal como mostrou a Aida, é sempre importante termos prémios, não é? E em 2018 recebemos, a nível da literatura, com o livro A Rainha das Rosas, o prémio mais acessível. Recebemos também a menção honrosa dos Oscars da acessibilidade que são dados nos Estados Unidos. E também tivemos o prazer, não ia estar aqui a trazer-vos todos os prémios, mas aqueles que são para nós muito significativos, uma carta do nosso Papa Francisco a agradecer-nos todo este trabalho que temos desenvolvido, e é por isso que estamos agora envolvidos na comunicação das Jornadas Mundiais da Juventude. Acreditamos que só quebrando estas barreiras é que podemos ter uma sociedade que seja inclusiva e equitativa. Sem isso não é possível. E mais, acreditamos que isto é uma questão de direitos humanos. Sendo uma questão de direitos humanos, voltamos ao princípio. Todas estas instituições, todos vós que estão aqui a ouvir, fazendo parte da FENACES e não só, é nossa obrigação comunicarmos assim para todos. É nossa obrigação que quando sai uma comunicação não estejamos a apontar, mas que nós sejamos aqueles que temos a obrigação de ter esse princípio. E claro, tudo isto deu já muitos artigos científicos em muitas revistas no mundo inteiro. Eu não vou estar aqui com certeza a mostrar-vos, mas só dizer-vos que isto é um conjunto de artigos que saíram com base em todos estes projetos, portanto que tiveram a sua respectiva validação e alguns inclusivamente deram origem a teses de mestrado e de doutoramento.
Muito obrigada, espero não ter ultrapassado muito o tempo. Muito bem, Célia, não ultrapassaste e o Vou só entusiasmo... pedir-vos aqui licença que vou desligar aqui o ar-condicionado, está aqui um calor insuportável na sala. Não tinha percebido que eles tinham ligado o ar-condicionado. Isso foi por causa do entusiasmo que tu aplicaste aqui nas tuas palavras e na apresentação que acabaste de fazer. E quem te conhece sabe que falas sempre com esse entusiasmo e por isso é que vêm esses calores todos, mas isso é bom sinal, isso é bom sinal. O ar-condicionado da sala e eu nem me tinha apercebido, agora está a casar, isto é que está com tanto calor. Isso é muito bom sinal. Os colegas já perceberam que eu estou aqui simultaneamente em duas reuniões, estou a tentar aqui, nós ainda continuamos a achar que temos o poder da ubiquidade, mas pronto, olha, vamos fazendo o melhor que podemos. Eu estive muito atento à tua intervenção e também à intervenção da AIDA, obviamente a intervenção da AIDA apresenta-nos um projeto estruturado, tu apresentas aqui um conjunto de iniciativas que têm sido feitas e que naturalmente deixam aqui um desafio enorme à FENACERSI e naturalmente às nossas associadas. À FENACERSI desde logo naquilo que tem a ver com, diria, redefinir, reposicionar a sua comunicação institucional, quer no site, quer na forma como, quer nas ferramentas que estamos a construir, e naturalmente colocando aqui alguns desafios, nomeadamente de construirmos aqui um guia de apoio às organizações, vamos trabalhar sobre isso com toda a certeza. Recordava também, e estava a ver a apresentação dos teus trabalhos, recordava, por exemplo, o trabalho que fizemos com a Convenção para os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma ferramenta que obviamente que não deixa de ser um documento, uma legislação, um documento pesado do ponto de vista da sua densidade, da sua complexidade, mas que por via da intervenção da FENACERSI conseguimos ter uma edição em leitura fácil, o que significou, eu diria, uma ótima ferramenta, não só para os legisladores, até porque nós tivemos o cuidado de entregar aos senhores deputados à Assembleia da República. Eu tenho a ideia que muitos deles não tinham lido a legislação na sua íntegra, mas passaram a ter uma ferramenta de leitura fácil e de acessibilidade, eu diria, bastante grande para compreender aquilo que era a afirmação destes direitos que tanto nós defendemos, e estamos neste momento a trabalhar numa outra convenção, que é a Convenção de Istambul, que tem a ver com a violência, as violência de género, violência nas pessoas com deficiência, e naturalmente esperamos também ter essa ferramenta desenvolvida e acessível às nossas organizações e às pessoas e aos nossos parceiros institucionais. Eu tenho aqui a Carla Silva a fazer-me aqui umas notas que eu, como estou no telemóvel agora, não consigo perceber, mas eu peço à Carla que explique, penso que tem a ver com Sim, as eleições. Queria partilhar também o cuidado que a Federação tem vindo a demonstrar ao longo do tempo e a importância que a acessibilidade da informação tem para nós. Durante este tempo do Covid também produzimos uma série de materiais a leitura fácil para todos, sobre a situação, sobre o que estávamos a passar, sobre o que precisávamos, que medidas é que precisávamos tomar, e também o fizemos durante as eleições legislativas, em parceria com o CNE, e vamos tendo esta preocupação. A importância, Joaquim, penso que agora é assumir isto como um desafio organizacional e transversal a toda a comunicação que nós temos que produzir interna e externamente. Exatamente, Carla, ainda bem que a Carla enquadrou aqui com alguns exemplos de boas práticas que a Federação tem e que aquilo que é para nós uma componente estratégica é afirmarmos e aprofundarmos cada vez mais essas ferramentas, disponibilizando às nossas organizações, às pessoas que apoiamos, disponibilizar essas mesmas ferramentas. Por isso, percebe-se não só o entusiasmo, mas o interesse, porque isto permite-nos, obviamente, materializar muito aquilo que nós defendemos e que dizemos na narrativa, mas com estas ações práticas conseguimos, obviamente, materializar tudo isso. A Carla deu como exemplo a questão que teve a ver com o Covid, todos os materiais que fomos construindo, que obviamente facilitaram muito a vida das pessoas e naturalmente contribuíram para a sua proteção, e penso que é esse o caminho
devemos fazer, independentemente depois também trabalharmos os documentos que são de maior complexidade, de maior densidade. Dei 2 exemplos, a Convenção para os Direitos da Pessoa com Deficiência ou a Convenção de Istambul. Temos também agora a garantia na infância, que é uma matéria que vamos abordar e que eventualmente vamos tentar convencer a transformar a garantia na infância também num documento de suporte em leitura fácil para ser cada vez mais acessível, e por isso parece-nos que é um caminho, porque é um caminho que pode servir a todos e penso que a inclusão passa muito por essa ideia. Eu não sei, Carla, eu não sei se há colegas a fazerem comentários, a colocar questões, não sei se alguém quer usar a palavra. Nós não temos ninguém a pedir. A Rosa Couto. A Rosa Couto gostaria de intervir, então, sim. Eu vou pedir à Carla que faça agora esta mediação das questões, está bem? Está bem, Obrigado. com certeza. Até já. Rosa. Boa tarde. Em primeiro lugar, foi um prazer ouvir a informação que foi tão interessante da Inclusion Europe, nomeadamente na questão legal, que é uma área que nós, na Sérgio Espinho, sentimos que de facto seria um projeto interessante para Portugal. Porque infelizmente, e não só para pessoas com deficiência, nós temos serviços comunitários, um projeto de intervenção comunitária num bairro de habitação social, e os serviços de atendimento fazem constantemente, não em linguagem fácil, mas a tradução do que é que as cartas do Tribunal, as cartas da Segurança Social, as cartas das finanças, no fundo, estão a comunicar às pessoas, porque frequentemente as pessoas não conseguem entender. E, portanto, achei e ouvi com muito interesse esta vertente deste serviço de linguagem fácil para as sentenças de tribunal dirigidas a pessoas com deficiência, porque acho que de facto seria um salto qualitativo. Ouvi com muito interesse a doutora Célia também no sentido de perceber que nós cá na CERSI até temos a Carta de Direitos dos Clientes em linguagem fácil, mas não temos as emendas em linguagem fácil. E fiquei logo a sentir-me uma parva de todo tamanho, porque às vezes, de facto, parece que nós não estamos atentos ao que é mais óbvio. A Carta de Direitos foi uma preocupação, porque a original, a inicial, em 2010, não era em linguagem fácil, mas em 2015 adaptámos a Carta de Direitos para a linguagem fácil. E, de facto, desde então, um conjunto de comunicações e de informações sobre eventos, até que vão para a família, vão em linguagem fácil. Mas, de facto, tenho que lhe dizer que estava a ouvir aquela dos restaurantes e fiquei a pensar, lixa-se, como é que nós não percebemos esta barbaridade? Todas as semanas são afixadas as emendas e nunca as traduzimos para a linguagem fácil e, portanto, às vezes, de facto, estas sessões, além da riqueza da informação que transmitiram, estes exemplos muito práticos e concretos que mostram que às vezes a gente está a olhar para um lado e até numa área temos a situação acautelada e depois falham outras. Diria que, de facto, a questão da sentença, sem sombra de dúvida, parece-me uma área que é importante. No caso português, ainda vamos notando um patamar antes da sentença que era importante haver informação em linguagem fácil para as pessoas com deficiência. Nós tivemos agora alguns processos de maior acompanhado que se realizaram recentemente e a pessoa vai ao tribunal para o juiz falar com a pessoa que vai ter uma sentença, mas toda a conversa é uma conversa que de facto nós temos noção que a pessoa tem muita dificuldade em acompanhar. E muita dificuldade, porque o juiz, das situações em que eu até estive presente, o juiz preocupa-se em fazer à pessoa algumas perguntas para perceber os níveis da autonomia. Não é muito claro, eu lembro-me do juiz colocar a questão relativamente à saúde, se nós, o lar, porque eram pessoas que estão a viver no nosso lar, assumíamos o acompanhamento da saúde, mas não questionaram a pessoa relativamente a esta escolha. E obviamente estamos a falar de uma jovem com deficiência intelectual moderada, e portanto a decisão é toda tomada, não me levem a mal, na conversa entre adultos, e o próprio está ali só para que o juiz, no fundo, tenha a certeza que aquela pessoa tem deficiência e não é só o que está num relatório.
para que lhe veja a cara, mas não lhe fez grandes perguntas a não ser para perceber os níveis de compreensão da realidade que a pessoa tinha. E isto preocupou-me um pouco, porque sempre achei que isto de estarmos a falar da pessoa com ela presente, que é um processo que é desrespeitoso. Eu não me sentiria claramente muito confortável se estivessem a tomar decisões sobre mim e a falar entre os outros participantes a conversarem entre si, não me por fazerem a pergunta. Mas noto que mesmo nesse momento a lógica dos mediadores ou de alguém que possa estar numa lógica de transmitir à pessoa com deficiência a informação que está a ser questionada pelo tribunal ou pelo juiz, ou a lógica da decisão que está a ser construída, era importante, e não só a sentença, porque a sentença é um facto, já vai tarde para qualquer, ou melhor, não vai tarde, porque ao fim de X anos pode ser alterada, mas é uma sentença. No processo é que parece-me particularmente pertinente que esteja presente alguém que possa mediar esta comunicação com o juiz, com a procuradora, e pronto, pelo menos da explicação que deu a doutora Aida, não me pareceu que em Espanha houvesse esse apoio, pareceu-me que havia só na sentença. Muito obrigado. Rosa, permita-me que lhe diga que uma das coisas que tenho andado a pensar muito é que nós deveríamos também, claro, estando eu numa instituição de ensino superior, é natural que pense assim, não é? Que seria muito importante avançarmos mesmo com uma formação, com uma pós-graduação, para formarmos mediadores. Seria importante, porque é na justiça, é em muitos sítios, é em muitos locais que nós vemos esta falha constante. Isso que dizia a Rosa, que eu sinto-me sempre muito constrangida quando eu vejo que alguém está a decidir, e toda a gente decidem os pais, decidem os técnicos, toda a gente decide por aquela pessoa, e aquela é uma pessoa, não é? É uma pessoa que está ali, que tem direito a opinar, e muitas vezes não opina porque nós não temos esse cuidado de haver uma mediação para explicar exatamente o que se passa. E eu também tenho sempre esta preocupação. Nós estamos a falar de uma população que não basta só a escrita fácil, não é? Porque muitos deles não sabem, não sabemos muito bem que não conseguiram fazer uma aprendizagem da leitura de modo a que consigam extrair conteúdo da leitura, não é? Até podem muitas vezes fazer uma leitura, mas não conseguem depois extrair o conteúdo dessa leitura. Aida, algum comentário? Sim? Peço desculpa, Carla, só dizer, Célia, eu concordo com essa pós-graduação de todo, tens o nosso, eu diria, está adjudicado. Agora, eu sei que a Marília quer falar e depois passa a palavra à Marília, mas dizer que era importante que essa pós-graduação fosse feita, eu diria, numa perspectiva quase de formação à ação, não sei se é o termo correto, mas em trabalho direto e parceria direta em trabalho de campo com as instituições. E com a FENACERS e aqui como estrutura de cúpula a poder fazer essa ponte. Estamos disponíveis no âmbito da nossa cooperação e do acordo que assinámos, penso que era um domínio interessante aprofundarmos e fazermos aqui termos esta oferta que obviamente não é fechada às CERCES, é aberta. Não, seria aberta à sociedade, não é? Claro, mas podemos aqui conjugar esta componente académica de investigação, de conhecimento, diria, qualificado, àquilo que é o nosso conhecimento qualificado por força do terreno, da nossa experiência no terreno. Fica aqui a nota também como um desafio. É um repto que eu tenho aqui, para colocar também dentro da minha própria instituição e que eu tenho vindo a pensar bastante desde que assinámos o protocolo, porque falámos da saúde, falámos da justiça, mas se falámos da saúde passa-se o mesmo quando alguém com este perfil vai ao médico, o médico fala para o acompanhante, não fala para a pessoa, e a pessoa é que está doente, não é? Portanto, há um conjunto de mediadores que deveriam estar em vários locais, deveria ser um direito, a sociedade deveria ter esses profissionais. E eles não existem, portanto, se calhar está na hora de pensarmos também assim e evidentemente que a FENACERS tem um poder que se pode juntar à minha
eu ia dizer agora aqui, não sei quem é que nos está aí a ouvir, mas isto era mais ou menos fechado, não é? Poder também ter um lobby junto da minha própria instituição, para podermos avançar. Obrigada, Célia. Agora passava a palavra à Marília, que estava ali de Jesusíssima, de partilhar também as suas ideias. Marília, força. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Estão? Ok. Primeiro, mais uma vez, uma palavra de agradecimento pela Financerse, que estamos aqui a enriquecer com mais estes webinars, e nós fazemos questão, da CERCIAV estão aqui vários colegas, maior parte do CACI, e eu, pronto, como é meu hábito, gosto sempre de estar presente e acompanhar, e portanto quero em primeiro lugar agradecer as intervenções que foram muito interessantes, muito ricas, e que são sempre experiências importantíssimas, obviamente mais restritas às suas realidades, mas que sem dúvida nenhuma também têm uma projeção alargada, é notório que isso é possível. E pronto, isso me permite também partilhar aqui um bocadinho a nossa experiência. Para já começava por dizer, por acaso, na sequência do que disse a Rosa Couto, por acaso nós às emendas já lá chegámos. Por acaso já lá chegámos. Porque foi assim uma primeira coisa que nos levantou problemas. Porque normalmente todas as semanas as nossas pessoas apoiadas do CACI escolhem a sua emenda, o seu menu para a semana seguinte para marcar. E o que é que nós começámos a sentir? Que muitos dos pratos não entendiam o que é que eram constituídos, como é óbvio. Aliás, às vezes nem a mim me é óbvio à partida, não é? Como se calhar a qualquer um de nós. E então, nós o que é que estamos a fazer? Ainda não está o processo concluído, mas estamos de facto a criar uma emenda com imagens, com descrição o melhor possível e o mais simples possível dos vários pratos, porque ainda por cima temos uma oferta muito grande. Nós temos, para além do prato normal, sopa, temos dieta, temos vegetariano e temos um prato económico. Portanto, vocês estão a ver a trabalhar é que esta emenda vai dar a fazer. Não é fácil, mas estamos a fazer um registro fotográfico, pictogramas, pronto. Ela há de sair, vai ser assim uma coisa um bocadinho extensa, mas é o que tem que ser. Portanto, aí já chegamos. Entretanto, falou-se aqui muito das questões da acessibilidade ao nível da justiça, dos serviços de saúde. Pronto, eu ia mais longe porque nós, pela nossa experiência, temos vindo a sentir que à medida que vamos colocando mais pessoas em ASU, em atividades socialmente úteis, em postos de trabalho, quer em serviços públicos, quer em privados, acabamos por verificar que estamos a abrir caminho à acessibilidade cognitiva. Porque isto, forçosamente, as várias entidades públicas e privadas veem que, ao colocarmos estas pessoas lá, estamos a trabalhar para promover a acessibilidade cognitiva junto dos seus pares, junto das pessoas que estão a trabalhar com elas, que nunca sequer tiveram qualquer experiência de lidar com pessoas com deficiência. E, portanto, só aí já está a ser feito esse trabalho. Isso é uma das experiências que temos sentido. E uma coisa boa que está a acontecer é, à medida que nós abrimos cada vez mais portas a nível de postos de trabalho em comunidade, no mercado normal de trabalho, e temos pessoas praticamente quase todas as que estão em azul, estão a tempo inteiro, há 2 ou 3, das 90 nós temos quase 45 em postos de trabalho, e sentimos que cada vez mais as empresas nos procuram porque começam a conseguir perceber melhor o que é estar a integrar uma pessoa com deficiência e com incapacidade, e começam a ver que é muito mais fácil comunicar com estas pessoas do que aquilo que eles imaginavam. Eu posso-vos partilhar convosco que uma das recentes conquistas que tivemos foi a procura da FNAC, daqui de Aveiro, para colocar uma pessoa, o que é um âmbito um pouco complexo para alguém que está num CACI. Mas vamos ter lá uma pessoa em janeiro. Portanto, isto parece que não, mas é relevante. E é um meio que tem a ver, como todos sabem, não é? Com livros, com material, que não é fácil, nem é tão acessível quanto isso. E tudo isto tem ajudado a que a acessibilidade cognitiva esteja a ser implementada e sentimos cada vez mais as empresas estão abertas a isto. Por outro lado, curiosamente, nesta hora, tenho uma colega minha, psicóloga, com uma monitora e com uma pessoa apoiada na EFTA, que é a Escola de Formação e Turismo de Aveiro, que está precisamente a dar uma sessão, que é a engraçada coincidência do dia, sobre
como tornar acessível o turismo para as pessoas com deficiência. Já é a segunda vez que nos pedem para ir dar uma espécie de uma aula a uma turma de jovens dessa escola, precisamente para tentar descodificar como é que nós podemos fazer entender a uma pessoa com deficiência o que é o turismo e o que é o turismo para ela também, e o que é que ela entende do turismo e como é que podem, lá está, a professora Célia já falou sobre isso, não é? Dos museus, da cultura. Já não é a primeira vez que nos procuram, nem fomos nós que fomos ao encontro deles, eles é que nos vieram procurar. E para mim isto é muito mais relevante, porque uma coisa, somos nós abrir o terreno, não é? Que isto é normal, não é? Nós somos todos uns ativistas, não é? As curas, como eu costumo dizer. Mas para mim é muito mais relevante quando são as entidades a procurar-nos para nós os ajudarmos. Isto para mim começa a ser um indicador extremamente positivo do nosso impacto no terreno, das nossas entidades, das nossas instituições. Por outro lado, também temos aqui uma vantagem muito grande, temos a Universidade de Aveiro, não é? Aqui perto, da qual somos parceiros porque temos umas 5 ou 6 pessoas integradas em vários departamentos da universidade e que nos procura também a este nível da acessibilidade cognitiva em vários projetos que vão avançando, nomeadamente também na área do turismo e dos serviços e da resposta a serviços locais. Ou seja, as estruturas escolares igual, também no âmbito do CRI, também tem acontecido muito, mas eu gostava só de deixar um bocadinho este contributo, este testemunho, que certamente muitos colegas pelo país fora terão também como nós, mas é particularmente relevante para mim, mais do que nós irmos à procura, começamos já a sentir que as entidades é que nos vêm procurar para os ajudar. E isto nós temos que agarrar com força e fomentar mais. Muito obrigada por me darem a oportunidade de partilhar a nossa experiência também e parabéns, gostei imenso. Aida, Célia, foi ótimo ouvir-vos. Obrigada. Obrigada, Marília. É sempre bom ouvir o que bom se faz por aí e os nossos momentos de partilha são exatamente para isto. Percebermos o caminho que temos, que trilhamos e o quanto podemos aprender uns com os outros. Tinha aqui também, vou aproveitar a oportunidade, Joaquim, havia uma questão que a Rosa Couto tinha colocado diretamente à Aida relativamente aos mediadores e às sentenças. Se a Aida pudesse responder, agradeceria. Rosa, vê lá se é exatamente isto, esta questão que gostavas que visses respondida. Aida, não estamos a ouvir nada. No conseguimos ainda ler lábios en español. Perdón. Es que tengo tan ahí metido lo de silenciar el micro que luego me pongo a hablar y no me acuerdo. Nosotras, nuestro trabajo en accesibilidad cognitiva solamente adaptaríamos, traduciríamos las sentencias. Sí tenemos asesores jurídicos, abogados que trabajan en plena inclusión, que revisan nuestro trabajo para asegurarse, para garantizar que no estamos cometiendo ningún error, que estamos respetando en la adaptación lo que dice la sentencia original, lo que ha decidido el juez y no hay ningún error jurídico lo que estamos adaptando a lectura fácil. La figura de la persona mediadora la estamos trabajando en otro ámbito, como puede ser sí que se está trabajando ahora mucho, como puede ser el tema junto a la policía, para que acompañe una persona de acompañamiento cuando pues que se vean pues con algún procedimiento policial, en algún procedimiento jurídico también, que vaya una persona que la acompañe in situ a la persona con dificultades de comprensión. Y eso está trabajándose, pero en otro ámbito y desde Plena Inclusión España, y aquí también, Pero nosotras como tal no tenemos, no realizamos una mediación en lo que es la adaptación de lectura fácil, solo hacemos la adaptación del contenido. Espero que te haya servido. Sí. Rosa, sim? Excelente, ótimo. Muito bem, aproveito também a oportunidade para partilhar, Aida e Célia, que temos alguns pedidos de partilha das vossas apresentações por parte dos participantes. Não sei já enviei, Carla. Já enviei. Ótimo, Célia. Ótimo, obrigada. Aida, se puder compartilhar a apresentação com nós. Que comparta la presentación. Por enviar por email por los participantes. Sí, claro. Sí, Pronto, fica garantida.
O meu espanhol é fabuloso. Isso não é espanhol, isso é um portanhol. Não é? Portañol, ¿vale? No, muy bien, muy bien. Tu español es muy bueno, gracias. É. Pronto, fica prometido então por parte das nossas palestrantes que partilharemos de seguida as Carla, apresentações. eu aqui se calhar diria que, à semelhança do que fizemos nos restantes webinars, fica ao compromisso da FENACERS e de fazermos uma nota síntese de tudo aquilo que foi discutido e disponibilizarmos as ferramentas e os conteúdos e a discussão e as dúvidas, e pronto, porque foi com esse objetivo também que preparámos estes 3 webinars. Eu não sei se há mais alguém para colocar alguma questão. Eu penso que a nossa Presidenta Julieta está na sala, eu aqui não consigo estar, muito bem, e agradeço a Aida Fernandes, agradeço à Célia a disponibilidade, mas penso que agora era a altura de ouvirmos a nossa Presidente, a Julieta, para fazer a sessão de encerramento, e por isso dávamos a palavra à Julieta para encerrar esta sessão, sabendo que vamos continuar com os webinars, vamos continuar a cumprir as nossas responsabilidades estatutárias, nomeadamente temos já esta semana a Assembleia Geral da FENACERS e que obviamente gostaríamos de ter a presença da totalidade das nossas associadas, se não for possível pelo menos que possam estar, até porque vamos ter no primeiro ponto uma homenagem ao Rogério e acho que é merecedor da mobilização das nossas organizações e por isso contamos com todos e vamos continuar a trabalhar. Por isso, Julieta, a palavra é sua, eu diria o palco é seu neste momento. Já estou no palco, boa tarde a todas e a todos os meus queridos amigos. Olá Célia, olá Aida, eu cabe-me a mim agradecer em nome da FENACERS a vossa presença e o enriquecimento que trouxeram para esta sessão. As acessibilidades, sejam elas físicas, cognitivas, atitudinais, todas elas têm a ver com os direitos humanos, não é? Todos nós temos direito a comunicar, todos nós temos direito a ter a acessibilidade nas nossas casas, nos edifícios públicos, em todo lugar, para onde nós nos possamos mobilizar. É verdade que ainda estamos longe, muito longe, enfim, de sermos perfeitos, mas um dia havemos ser. Talvez não na minha idade, eu já sou velhinha, qualquer dia vou partir, mas tenho pena, tá bom? Vou partir, mas tenho pena. Mas com certeza que todos, quando nós vemos as universidades, quando nós vemos as fundações, as federações, os nossos técnicos todos empenhados em defender os direitos das pessoas com deficiência e sobretudo das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, é realmente um caminho que se vai fazendo ao longo dos anos. E vamos tendo muitas conquistas, temos que valorizar o pouco que temos feito, porque eu digo pouco porque ainda nos falta percorrer um grande caminho, mas estamos todas a seguir esse caminho. E é isso que nós, FENACERS, pretendemos, é que efetivamente as nossas associadas trabalhem cada vez mais melhor, exatamente na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Dizer que para nós é uma honra ter como parceiros a Plena Inclusão e é uma honra ter como parceiro o Instituto Politécnico de Leiria e em muito especial aqui o trabalho que temos mantido que vamos manter com a Célia. Dizer-vos que a Inclusion Europe, em parceria com a FENACERS e o Instituto Politécnico de Leiria, irá fazer em 2023, em 2023, não é? Um grande congresso, já temos primeira semana de julho. Exatamente, é um grande congresso que vai durar uma semana e que temos que nos mobilizar todos e que tem efetivamente a ver com a leitura fácil e a acessibilidade cognitiva, e não só. Portanto, onde vi peritos de toda a Europa,
o que para nós é muito importante, até porque vamos todos aprender mais, e eles também vão aprender connosco, naturalmente, com o pouco que ainda temos feito, mas com certeza que já temos um caminho percorrido, e muito bom. Basta ver o exemplo, efetivamente, da plena inclusão, basta ver o exemplo do Instituto Politécnico de Leiria, e hão de se juntar a nós, outros, e estão todas convidadas para estar nesse congresso em 2023. Até lá, vamos fazendo webinars e vamos aprendendo uns com os outros, e estou mortinha por vos dar um abraço a todos. Qualquer dia é dia de nos juntarmos presencialmente. Muito obrigada por estarem connosco e peço muita desculpa ter chegado atrasada, mas não foi possível antes, mas foi um prazer ouvir o bocadinho que consegui ouvir. Muito obrigada, um grande abraço ao Joaquim pela dinamização deste congresso, à Carla, a todos os staffs da Tanacers, pelo trabalho que desenvolvem, e a todas as pessoas, as nossas associadas. Bem-ajam. Obrigada, um beijinho, boa tarde, até ao próximo. Não se esqueçam da Assembleia Geral, está bem? É muito importante estarmos juntos mais uma vez. Obrigada, boa tarde. Deus Célia, obrigada, beijinhos. Beijo, Obrigada já agora à minha sobrinha, que ela está aí escondidinha, não sei está. onde. Está. Ela esteve cá mostrar, ontem. não sei porquê. Deixa ver se eu a consigo ver, se ela se mostra. Eu sei que estiveram ontem juntas. Deixa cá ver, deixa cá ver. Ela não se mostra, é um bocadinho estranho. Olá, boa tarde. Se calhar não está com câmara, se calhar não está com câmara. Eu estou aqui, estou. Boa tarde a todos e a todas. Oh, tchau. Olá, madrinha. Olá, minha querida, está tudo bem? Desculpem este momento familiar. Está bom. Aproveito para dar os parabéns às oradoras, à Célia, com quem eu tive o prazer de estar ontem, com quem aprendi muito, e também à Aida, e evidentemente à Fena Cerci, é o trabalho fabuloso que vocês fazem. E vamos todos trabalhar em conjunto para melhorar a acessibilidade. Obrigada. Nós contamos com o IRMAI, não é? É outro 8 de maio, sim. Muito bem, é o Instituto da Maia, muito bem. Estamos a juntar, nós estamos a juntar, estamos a fazer um belo caminho. Muito bem, obrigada a todos e a todas. Aida, obrigada, Célia, obrigada e obrigada a todos. Para todos que vão viajar, boa viagem. Os que ficam em casa, uma boa estadia em casa. Os que estão a trabalhar ainda nas organizações, um abraço a todos. Tá? Obrigada, boa tarde.